Vamos lá. Tá começando a gravação. Antônio Roque Cittadini, conselheiro vitalício do Corinthians, conversando conosco sobre a aprovação das contas da gestão de 2023 do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, do último ano da presidência do Duílio Monteiro Alves. Ontem o Conselho Deliberativo do Corinthians votou pela aprovação das contas, 110 votos pelo sim, 23 votos pelo sim com ressalvas, 82 votos pelo não e 2 abstenções. Roque, obrigado pela entrevista em primeiro lugar. Você estava lá ontem. Qual foi seu voto e por quê? Satisfação falar contigo. A questão aí é o seguinte, Marco. Eu votei pela rejeição das contas. Aliás, 2 conselheiros vitalícios, eu e mais um outro, Valdir, votamos pela rejeição. Os demais votaram, os vitalícios todos votaram pela aprovação, ou aprovação com ressalva, e foi um placar de mais ou menos 50 votos, né? Que a conta foi aprovada. Agora, eu votei porque eu tenho uma posição clara com relação às contas do Corinthians, que vem de longa data cometendo, ao meu ver, alguns erros. Eu até reconheço que o último diretor financeiro, o Wesley, fez um bom trabalho. Ele fez um trabalho esforçado, até com alguns progressos, especialmente em negociação de dívida e tal. Mas o Corinthians ele tem um vírus na parte econômica que está comprometendo o clube nesses tempos todos, nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, que é o seguinte: o Corinthians não paga os impostos adequadamente. Ele não deposita fundo de garantia adequadamente. Ele não paga INSS corretamente. Ele atrasa pagamento de salário. E tudo isso é feito para gastos maiores no futebol. Essa é a grande questão. Como ele não paga a tempo ele vem rodando isso aí começou quando era diretor financeiro o Raul. Quer dizer, atrasa imposto municipal, estadual, federal, imposto de renda, todos os impostos vão atrasando. Só que isso, no início, é possível de você driblar. Quer dizer, é possível você fazer um parcelamento e tal. Mas como isso virou regra no Corinthians, hoje ele está comprometendo totalmente o clube. Quer dizer, o clube não fica em pé nas finanças, tal é o número de dívida que ele tem. E essa dívida é causada a pretexto de que ele precisa gastar no futebol. Embora ele gaste também no clube social. O clube social não se sustenta, ele precisa do futebol. Mas é pouca coisa comparado com o conjunto das receitas e despesas. Então, o clube vive esse drama. E esse drama, foi por isso que eu votei contra as contas, porque está bem claro lá as dificuldades com os pagamentos de impostos, com o pagamento de fundo de garantia, e depois vai atrasando pagamento de salário e imagem, essas coisas todas. Mas a origem está no atraso das questões básicas da gestão do clube. E foi por isso que eu votei. Não foi pelos argumentos que levou lá o atual diretor de financeiro, como é o nome dele? Rosala. Não foi por isso, não. A colocação dele, pelo contrário. Ele fez lá uma colocação, ele foi contestado pelo Andrés e pelo Wesley. Por isso que eu não gostei da matéria que vocês publicaram no meu timão, porque vocês dão só a versão do Rosala. Parece que esse Rosala é um gênio
que chegou lá e colocou tudo e todo mundo. Não, não é nada disso. Ele colocou lá um monte de coisa, foi contestado, e eu mesmo que votei pela rejeição, não votei pelos argumentos dele, não, eu votei pelos meus argumentos, pelo meu conhecimento do clube, e tragicamente soube que nesta gestão, nesses primeiros 3 meses, continua igual. A política é a mesma, é igual à política que foi feita antes. E aí o clube está gastando, porque o clube não quer parar de gastar no futebol. Essa é uma coisa complicada. O clube quer gastar cada vez mais no futebol. Tanto o futebol, o time principal, quanto a categoria de base. Você vê o derrame de jogador que nós contratamos. 75 numa categoria, 50. É tudo jogador, é tudo coisa de diretor, não tem nada de necessidade do clube. As categorias de base podem ser muito menor. E no futebol profissional, veja, domingo nós ganhamos o jogo. Nós ganhamos o jogo por quê? Porque nós promovemos gente da base. Quem ganhou o jogo foi a base. Não foi Igor Coronado, que eu já nem sei se esse cara dá jogador, porque ele chegou por um preço fabuloso, um negócio enorme, que ninguém sabe quem é que fez. Aliás, eu sei. Tudo isso aí quem fez foi o empresário. Essa história de que iam adotar um sistema de análise do jogador, levantar scout, quantas bolas ele cruzava, quantos jogos de cabeça ele fazia. É tudo mentira, é tudo bobagem, viu, Marco? Não é nada disso. Chegou o empresário, encostou e falou: ó, tem um bom negócio aqui. Acharam que era um bom negócio, não sei se era bom negócio para a diretoria ou se era para o Corinthians, mas contrataram. Está aí, Igor Coronado, Pedro Raul, todo. E além de que tem jogador com mais de 30 anos que eles prometeram que não contratavam. Então, com você tendo que gastar muito no futebol, errado, porque nós devíamos estar hoje pensando em subir a base. A base que vai nos ajudar a sair desse buraco. E você viu que domingo foi a base que saiu. Nós ficamos perdendo tempo contratando jogador com currículo aí para mais de complicado, renovando o contrato de jogador que não precisava ter renovado, veteranos aí, e isso não é culpa da atual administração, foi a culpa da administração passada, que renovou um monte de contratos que não precisava renovar, e tudo contratos altos. Contratos altos significa não pagar imposto, não pagar INSS, não pagar fundo de garantia e o clube ir caminhando para o buraco. É isso, por isso que eu votei e por isso que eu não gostei da matéria de vocês, porque o Rosalá parece o presidente do Federal Reserve falando tudo. Não falou nada, tudo que ele falou caiu por terra lá, até porque ele está fazendo um trabalho exatamente igual. Em cima dessa sua resposta, Roque, eu separei alguns trechos aqui, dá para a gente falar bastante coisa. A primeira sobre o atual diretor financeiro, né, que você citou da matéria do Meu Timão aí, ele falou sobre diversas coisas, foi perguntado sobre diversas coisas. O que exatamente você acha que ele está errado, além de estar... nessa sua última frase, já peguei uma coisa aí que é continuar fazendo as coisas erradas da gestão anterior, né? Mas além disso... Isso. Exatamente isso. Ele está fazendo, ele confessou que ele está fazendo exatamente igual o outro diretor. Ele estava falando contra, ele não se manifestou contra. Aliás, o grupo dele, esse grupo Corinthians Grande, que, aliás, vocês no Meu Timão adoram esse Corinthians Grande, sai declaração toda hora. Foi, não sei por quê, mas aí, lá, dividiram, metade votou de um jeito, metade votou do outro, você não sabia que esse Corinthians Grande, o que ele pensa, né? Ou se é que pensa alguma coisa, além de cargo, porque eles têm vários cargos na administração. Mas o que ficou claro é que não mudou nada.
ele faltou dizer para nós, olha, tá ruim, mas é isso que nós estamos fazendo. Aliás, o rapaz, o senhor lá, tratei de rapaz, não é adequado, mas o Wesley, que era diretor anterior, fez uma boa exposição, mostrou, inclusive, alguns progressos, tem alguns progressos que ele fez, mas ele tinha uma armadilha. Qual era a armadilha? Ele tinha que gastar pagando um contrato enorme para jogador veterano, renovar o contrato, pagar contrato enorme, contratar jogador enorme. Ele tem uma armadilha. E esse novo aí, esse presidente do Federal Reserve, ele está na mesma. Ele confessou que está fazendo igual. Porque o que deveria fazer um diretor financeiro desse Corinthians? Quer dizer, eu também não acredito nem um pingo na atual administração. Então, né, Marco, você sabe que eu não acredito nem um pingo. Mas o que deveria fazer? Dizer o seguinte, nós temos 3 prioridades: pagar salário, pagar imposto, INSS, depositar fundo de garantia. Essas são as 3 prioridades. Depois que se sobrar espaço, nós vamos contratar jogador. Enquanto não der, vamos trazer jogador da base ou fazer um ou outro negócio aí. Mas se veja, olha o que fizeram em 3 meses, que contrataram de jogador para tudo quanto é lado. E olha, posso até estar enganado, mas acho que não salva um. Não salva um. Esse Yuri Alberto, ele é um atacante contra o gol, né? Não fosse esses meninos, esse Wesley, e esses meninos que estão entrando aí, nós estaríamos, como se diz no interior, no mato sem cachorro. Porque os que vieram, e esse Igor, eu quero saber o que aconteceu. E esse cara foi vendido, quer dizer, foi promovido como se fosse um super atleta. O cara que jogou em Malta, Marco, o cara joga em Malta, você tira do currículo isso, senão você está roubado. Malta não é nada, né? Então, é isso. Então, o clube precisa ir por um caminho, e eu já disse, a conta desse Rosalá, eu vou rejeitar o ano que vem, se tiver assim. Quer dizer, tem que fazer a lição de casa, pagar salário, pagar imposto, depositar fundo de garantia. O que sobrar, a gente vai atrás. Mas com essa diretoria não dá. O Augusto e o grupo dele estão com a fome de contratar, até sem saber quem é. Eu vou juntar 2 assuntos aqui, porque você falou da base, você falou a base é coisa de empresário, esses 75 jogadores da base. O Corinthians, é de empresário. Segundo o diretor da base, o Claudinei, quer abrir novamente o Sub-23. E você falou também que as contratações são por empresário e não aquele negócio técnico que foi vendido pelo Augusto Melo na eleição. Não tem nenhum negócio técnico. Olha, quando falaram que ia contratar esse Igor Coronado, eu falei, olha, vou procurar na internet alguma coisa. Marco, eu não achei ele na internet. Se você achou, você é craque. Mas eu não achei ele, nenhum jogo dele para poder ver. Ele não tem currículo, né? O Pedro Raul, que agora estão dizendo que não joga bem porque centroavante bonito, não marca gol, eu nunca vi um negócio desse. As justificativas são as piores possíveis, né? Essa também aí diz que é uma praga de centroavante bonito, não sei o que lá. Olha, eu acho que deviam marcar gol, isso sim. Mas você vê, esse Pedro Raul é uma aposta errada. Ele já foi em vários clubes e não deu certo, né? Enfim, e muitos jogadores acima de 30 anos, Marco, que eles prometeram que não iam trazer. E já de cara trouxeram. Você acha que eu vou acreditar que tem uma análise técnica? Não tem nada de análise técnica. Isso aí um empresário encostou no Augusto, falou, tem aqui uma coisa muito legal, tal. É isso.
E a base tão cheia assim, A Roque, base, com a base é isso. 80 jogadores? A base é, na verdade, a menina dos olhos da gestão do Augusto. Eu estou usando menina dos olhos do sentido figurado, né? Eu podia também usar a expressão, ela é A o joia da biquíni, coroa. a joia da coroa, pode ser. Porque eles querem. E tá, aí cruza Água Santa, barbarense e empresário, dá nesse negócio aí. E eu vou colocar aqui, Roque, eu até te mandei aqui antes da entrevista, vou colocar aqui um tweet que você escreveu no dia 23 de abril, ou seja, uma semana antes das contas serem votadas. Você escreveu: ninguém ficará surpreso com um grande acordo no Parque São Jorge, mas não será por bons motivos. A tal auditoria será esquecida ou, em saindo, será atenuada. Entram no salvamento as contas passadas e o contrato de publicidade que gerou essa enorme comissão. Todos serão salvos. Você meio que previu que as contas seriam aprovadas e, segundo esse seu tweet, foi um grande acordo que foi acertado. Queria que você Olha, falasse sobre isso. posso retificar? Eu acho que tentaram fazer o acordo e não conseguiram fazer o acordo. Não conseguiram. Mas aí o que se viu? Que o Augusto não tem maioria no Conselho. Porque o pessoal do Augusto, eu estou dizendo o pessoal do Augusto, os que estão na diretoria, esse Corinthians Grande, as outras chapas, tal, o objetivo deles era rejeitar a conta, mas eles não conseguiram nem fazer o acordo. Eles ficaram assustados com o negócio do contrato de publicidade, ou melhor, com a comissão de 26 milhões paga para um cara que é funcionário deles lá e que alterou uma empresa recentemente para poder receber a comissão, que é uma coisa do arco da velha, né? Eles ficaram assustados, e eu acho que isso daí, o Marco, assustou todo mundo, inclusive o pessoal da gestão passada. O pessoal da gestão passada não trabalhou por um acordo. Até uma altura estavam fechado o acordo. Mas depois que estourou esse negócio aí desse contrato do marketing, até eles ficaram preocupados, falaram, olha, nós vamos ter que aprovar isso daqui, e viram que muita gente não quer aprovar isso daí, o que, aliás, faz bem de não aprovar, porque uma comissão dessa, dado para uma empresa que foi refeita 3 dias antes e que não teve nenhuma participação na contratação, assustou todo mundo, Marco. E eles pularam fora. Eu acho que quem pulou fora do acordo foi o pessoal da gestão passada. Quer dizer, eu estou falando isso com a liberdade de quem vai lá e vota do jeito que quer, porque eu não apoiei essa diretoria, não estava engajado em campanha a favor ou contra nenhuma. Quer dizer, eu já aviso que o ano que vem, se as contas estiverem do mesmo jeito, quer dizer, tributo atrasado, fundo de garantia atrasado, salário atrasado e gastos com o jogador, voto contra. Então, eu já estou avisando para não ficar dúvida. A dúvida que eu tive em relação a esse seu tweet, aliás, o entendimento que eu tive é que haveria um acordo oposição e situação para ficar tudo no 0-0, ou seja, os erros da oposição e os erros da situação fossem esquecidos. Mas eu acho que o que assustou a gestão passada foi o contrato de publicidade. E quando eles conheceram tudo, não sei como é que foi, eles ficaram assustados e falaram, não dá para fazer o acordo, porque isso daí vai acabar amanhã ou depois, vai dar um problema, eu não sei quando vai dar um problema, mas dará, e aí vai cair também em cima da gente. Foi aí que eu acho que o acordo fraquejou. E o que se viu é que eles saíram para trabalhar, para aprovar a conta, e o Augusto não...
O Augusto está enfraquecido, porque tem briga lá no futebol, briga muita gente não foi atendida com cargo, embora ele tenha nomeado um número enorme de funcionários, mas eu acho que o pessoal da diretoria passada, que eu poderia dizer é da Renovação e Transparência, ficou assustado e pulou fora do acordo. Para não sobrar para eles no futuro, de repente. Eu acho. Eu acho que eles ficaram com medo, porque o acordo estava encaminhado. Uhum. Aquilo ali estava encaminhado. O próprio pessoal do Augusto estava falando, não, temos que pacificar o clube. Pacificar, tudo bem, vamos pacificar. Mas pacificar significava aprovar tudo. E não dá para aprovar. Quer dizer, eu acho que não dá para aprovar. Ô, Roque, para finalizar, ontem o Romeu Tuma disse que o Rubens Gomes, ligou para ele, pediu desculpas e que está tudo certo entre os dois, que o problema agora é com o presidente e o seu diretor, né, o Augusto e o Rubão, resolverem entre os dois. Eu até tentei falar com o Rubão hoje, mas ele não respondeu para saber se era verdade realmente que ele pediu desculpas para o Tuma. Como é que você acha que está essa história aí depois dessa briga pública? Olha, o clube é uma situação difícil, porque há 10 dias o presidente falou, eu vou mudar tudo. Está lembrado? Vou mudar tudo, vou mudar. Em Bragança. E não mudou nada. Não mudou nada. Eu acho que ele tem dificuldade de mudar qualquer coisa no Corinthians. Porque essas dificuldades vêm pela dinâmica da eleição dele. Ele deve muito favor para muita gente, inclusive para o Rubão, vamos falar a verdade, porque o Rubão não caiu lá porque ele estava andando na rua, o presidente encontrou ele. O Rubão sempre foi, nesses anos todos, o grande apoio do Augusto, da equipe do Augusto, né? Então, eu acho que eles têm dificuldade em tratar com isso daí. Não sei se vão tirar o Augusto, não. Não sei se vão tirar o Rubão. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, dessa votação que teve aí, o que ficou claro é que o Augusto terá dificuldade no Conselho. Passada a formação das diretorias, porque antes de formar a diretoria, Marco, está todo mundo com expectativa de ser diretor. Eu não, né? Eu não quero ser diretor. Eu já fui 4 anos vice-presidente de futebol, estou realizado. Agora, muita gente aí quer cargo, quer trazer um jogador, porque isso tudo pesa. Passado essa ressaca inicial, muita gente foi contemplado, mas muitos não foram contemplados. Então, ele terá dificuldade, qualquer coisa que ele mandar para o Conselho, ele vai ter que lutar. E, olha, eu não sei se ele tem força. Se ele precisar do Conselho para qualquer coisa, ele vai ter dificuldade. É difícil a gente prever o futuro, né? Veja, Marco, eu votei pela rejeição da conta. Teoricamente, poderiam dizer que eu votei com o pessoal do Augusto, mas eu votei por outros argumentos, não tem nada a ver com o pessoal do Rosalá, não tem nada, zero. Eu votei para a minha cabeça, conforme eu expliquei para você por que eu votei contra. Sim. É difícil a gente prever o futuro, lógico, mas pelo que você está falando, dá para pensar que o Augusto vai ter bastante dificuldade, porque você falou do Conselho, que ele mostrou fraqueza no Conselho, da questão dos empresários, vão pedir favor, ou vão pedir a devolução dos favores, né? Vão pedir o favor de volta, e os cargos de diretoria também, que de repente ele está preso a esses cargos. Então vai ter bastante problema o Augusto, juntando as coisas que você está falando aí. Ah, não tenha dúvida. E eu quero também esclarecer uma coisa. O Andrés, ele contestou o diretor financeiro, o Rosalá. Ele contestou ponto por ponto. Quer dizer, portanto, não era uma coisa escondida, que ficava falando assim. Ele contestou lá ponto por ponto. Além do Wesley ter feito uma boa exposição. Veja, estou falando tudo isso e eu votei pela rejeição das contas. Não estou falando
para justificar meu voto, porque meu voto estava justificado. Eu escrevi no site dos conselheiros, bem antes, a razão pelo qual eu iria lá votar contra. E Tribunal de Contas você entende, de conta você entende, não precisa. Mas a coisa muito do Corinthians é simples. Você tem que fazer 5 perguntas para o diretor financeiro. O senhor está pagando os impostos? O senhor está pagando imposto de renda? O senhor está depositando no fundo de garantia? O senhor está... Bom, 5 perguntas. O senhor está pagando o salário em dia? Se ele disser que está pagando tudo, independente dele estar fazendo grandes coisas, eu voto a favor. Mas se ele não estiver pagando, não adianta. Porque aí o clube está numa roubada. Como está? Roque Cittadini, muito obrigado aí pela entrevista. Acho que você falou bastante a respeito das suas posições em relação às votações de ontem e também a respeito do mandato atual do Augusto. Quer falar mais alguma coisa que você queira deixar público aqui para a gente? Ou você acha que está bem explicado o tá seu bem lado explicado da situação? Não, está bem explicado. Parem de ter o amor pelo financeiro do Corinthians. Esse daí foi lá, antes da eleição, deu uma entrevista que eu assisti no meu timão. Eu critico, mas assisto. Eu vi, nossa senhora, eu falei, esse cara não pode ser diretor financeiro do Corinthians. Ele tem que ir para o Banco Central. Ele resolve os nossos problemas de juros. Aliás, quero fazer uma confidência no final. Eu não gosto de economista do mercado financeiro. Não gosto. Eu enfrento eles o tempo todo. Eles vivem num mundo de bolha que eu não gosto deles. Isso daí já resolve metade das minhas inimizades. Quer dizer, resolve não, classifica metade das minhas inimizades. Tá dito. Obrigado, viu, Roque? Obrigado pelo seu abraço, tempo. Marco. E vai pro ar no meu timão, fica tranquilo, tá? Um abraço, tchau. Um abração, tchau, tchau. Fica bem. Tchau.